Boa tarde, bom dia, boa noite. Luiz Escavarda, junto com vocês, abrindo mais um episódio extraordinário da nossa segunda temporada do podcast Human Talks. Lembrando que nessa segunda temporada nós estaremos abordando o desenvolvimento profissional e a carreira do século XXI. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, transversal para todas as carreiras, para todas as pessoas e para a sociedade como um todo. Cultura. Transformação cultural. E para isso, eu trouxe uma das profissionais que melhor conhece esse tema, na minha opinião, no Brasil, com a qual eu aprendi muito sobre cultura, sobre a questão da transformação cultural e consegui aplicar muito do último lugar onde eu trabalhei e agora na Hilma. Então eu gostaria de convidá-los, a conhecer a Camila, que fará essa entrevista. A Camila, ela teve a oportunidade de trabalhar comigo por muitos anos, me ajudou no meu desenvolvimento profissional. Que honra. É consultora, é palestrante, é podcaster, é especialista em psicologia, é partner, da Cocriarte e que vai aqui contribuir com a sua experiência, com a sua bagagem para esse nosso podcast. Camila, boa tarde, boa noite, bom dia, muito bem-vinda. Obrigada, Ska. Nossa, é muita promessa, né? Eu costumo nessas horas invocar o meu falecido marido, que ele falava assim: eu não sei o que vocês prometeram aí sobre mim, mas eu sou só isso aqui mesmo. Costuma me acalmar. Então, vou pegar aí o apoio dessa fala e dizer que tudo que eu sei e que eu construí meio que pisando no chão, sabe? Eu sou facilitadora de conversas há 15 anos, né? Então, numa perspectiva, assim, da facilitação de grupo, que é muito... Tudo que a gente faz nasceu da experimentação, né? Então, primeiro a gente faz e depois a gente teoriza. Então, é muito legal para mim ouvir que você sente que eu sou das pessoas que sabem mais sobre cultura, porque a gente aprendeu sobre cultura assim, né? E eu costumo dizer que cultura é tudo aquilo que a gente faz sem perceber. Né? Quando fala, é a cultura de um país ou a cultura de uma organização. São as respostas que a gente dá, sejam elas pensadas ou não pensadas, né? Sejam elas conscientes ou só praticadas. Às vezes a gente tem ilusões de regras ou a gente conhece as regras sem que ela nunca tenha sido dita para nós. A gente tem a sensação de que aquilo ali não cabe. Né, ou de que aquilo ali é super adequado, né? Em diferentes locais existem diferentes respostas para essas perguntas. Então, a cultura é algo que você não vai conseguir encontrar na inteligência artificial, que precisa ser humano mesmo, para sentir na pele e dançar conforme cada música. E cada lugar é único e cada pessoa é única, então essa música ela é muito específica, sabe? De cada relação. É fantástico, né? E aqui eu vejo aqui uma pessoa que é um exemplo de superação, né? E quando a gente olha essa questão da cultura, passa muito pela própria reinvenção. Faz sentido? Faz, especialmente quando você está falando em transformar uma cultura, né? Transformar uma cultura é meio nadar contra a correnteza, né? Aquele rio está fluindo ali para aquele lado e vai ter todos aqueles que fluem com o rio e que estão satisfeitos, né, com a forma como as coisas são. E tem aqueles que olham e falam, gente, a gente está produzindo aqui efeitos que não podemos mais, né? A saúde mental nas empresas, por exemplo, né? É alguma coisa que para uma grande parcela da população ainda é vista como não, é parte do jogo. Mas para quem tem sensibilidade, fala... Mas o jogo não pode ser esse, não pode produzir essas coisas, né? E cada
sistema é muito excelente em produzir aquilo tudo que produz. Então, se você está produzindo efeitos danosos, tem algo nessa engrenagem que está calibrado perfeitamente para produzir exatamente aquilo. Então, a transformação cultural, ela é muito reinvenção, nesse sentido que você fala, porque você foi engendrado dentro desta máquina. E, de repente, você quer sair dessa máquina, mas tem muito em você que já foi quase que criado e se formar, as suas células se organizaram de acordo com aquelas sensações daquelas regras, e de repente você quer ser diferente. Então tem uma proposta, tem um propósito, tem uma energia colocada naquela direção, muito importante, mas muitas vezes você vai se trair, porque você faz parte. Tem uma frase que é muito legal, que é: se você não faz parte do problema, então você não faz parte da solução. E é muito isso. E para fazer parte da solução, você tem que se reconhecer como parte do problema, né? E eu acredito numa coisa meio fractal, sabe, Ska? Que é, no seu microcosmos, você tem muito das características do macrocosmos. E a luta dentro do microcosmos, ela é tão grandiosa quanto a luta no macrocosmos. E cada vitória conseguida no microcosmos é uma vitória grandiosa como a do macrocosmos, entende? As vitórias que você tem em relação a você mesmo, na minha crença, movimenta algo no todo maior. Então, acho que é um pouco por aí que, assim, eu me automotivo nos meus milhões de projetos, um monte fracassados, mas que eu não entendo como fracassados. Eu entendo como sendo parte desta batalha, né, que vai me mudando e mudando coisas que talvez sejam imperceptíveis a olho num primeiro momento, mas que eu sinto que é essa movimentação que vai possibilitar outras coisas no momento seguinte. Então, eu acho que transformação cultural tem que ser entendido como algo muito menos mecânico do que a gente entende as transformações em geral, né? Você vai para um curso de administração, tem lá, né? A administração da mudança. Você tem que estabelecer as regras e avaliar e dar as recompensas e as punições e não sei o quê, como se as coisas fossem mecânicas assim, muitas vezes não são, né? Às vezes quem propõe tem que lutar contra si próprio. E tem que ter também essa abertura para a vulnerabilidade de dialogar com isso, sabe? De voltar atrás e falar, é isso mesmo, sou eu que estou propondo tudo isso e fui eu mesmo que pisei na bola, desculpa, né? Eu vim dali e quero mudar exatamente o lugar de onde eu vim. Todo mundo que se propõe a criar os filhos de uma forma diferente dos pais, tem um pouco do que é essa sensação, né? Você se propõe a ser diferente, tá ali na sua caminhada do ser diferente. De repente você se pega, nossa, eu tô reproduzindo, né? Que difícil foi para eu conquistar esse espaço de fazer o meu diferente, a minha família diferente, e eu tô reproduzindo. E aí dá aquela crise, não faz parte, né? Somos seres humanos, podemos errar, e aí respira, reconecta com o propósito, usa aquilo como aprendizado e segue, né? Acho que é um pouco por aí, assim, mudança, transformação de cultura, é só lidar com tudo isso. Gente, eu ainda vou aprender a falar assim, com essa fluidez, com essa didática, parabéns. E aqui, você traz um ponto muito importante, né, e muito interessante, que é a questão da humildade, né? E a sua fala, né, você não só aborda, mas você coloca isso e traz para você, né, questão da vulnerabilidade, do erro, ninguém é perfeito, né? Isso esse autoconhecimento, essa característica, né, esse comportamento, ou mais do que isso, esse valor que é a humildade, isso consegue ser uma alavanca para uma transformação cultural? Bom, ser humilde de fato, de verdade, já é contracultural, né, Ska? Porque assim, o que a gente vê assim,
são as pessoas menos humildes sendo as mais valorizadas. Então, dentro da nossa cultura, a gente já coloca a humildade num lugar meio secundário, né? E quando ela é valorizada, ela quase que é valorizada de um lugar de ego também. Olha que incrível que eu sou, que eu consegui ser humilde. Ou seja, já pisamos no tomate de novo, né? O que eu acho a respeito da humildade? Tem uma frase sobre a humildade que ela é a seguinte. Eu não sei se eu vou conseguir reproduzir exatamente, mas ela tem a ver com... Eu quase que estou tão distraído de mim que eu nem entendo muito bem o que é ser humilde. Porque para você dizer eu sou humilde, você não está distraído de você. Você está olhando para você e falando, ai, que incrível que eu sou humilde, né? Então, é tanto desprendimento de si, é tanto envolvimento com o seu fazer, com o seu servir, que quando aquilo retorna para você, você quase que tem que se localizar assim, nossa, mas peraí, do que vocês estão... Ah, de mim? Não, imagina. Sabe, quase que não cabe. E acho que esses são os verdadeiros humildes, sabe? Aqueles que se envolvem com seus objetos de paixão tanto que quase não tem muito lugar, assim, para o que sou eu nisso, né? Ou tem, mas nesse relacionar-se com o objeto da paixão, do propósito, do seu fazer no mundo. E é interessante, né? Porque parte de frente com a cultura que existe ainda hoje do super-herói, da pessoa, né? Da profissional, ou do profissional, ou da pessoa, se julga perfeita. E que não se coloca vulnerável, que é um ponto que a gente sabe que somos todos. Ninguém é perfeito, todos erram. Sim, é importante aprender com os erros, isso faz parte e se desenvolvendo. Sim. Nossa, uma das muitas frentes no Pavatu, porque eu estou sempre inventando moda, né, Ska, eu tenho feito mentoria de líderes, né, e é muito interessante ver como a liderança, ela tem esse afã do super-homem, né, da pessoa perfeita que vai ter todas as respostas e tal, e como isso é opressor para o líder, né? Então, muitas das pessoas que eu recebo em mentoria, assim, vêm completamente fragilizadas por tudo que elas pensavam que elas tinham que ter, né, em conjunto ali e irretocavelmente embalado, vamos dizer assim, e quase todo líder se sente meio aquém da missão. É uma coisa muito louca, né? Porque é uma posição tão importante e tão vulnerável e tão solitária. É verdade. Né? Você se propor a ser responsável pelo desenvolvimento de outras pessoas e de entrega de resultados e da missão maior da instituição ou do movimento que você está liderando. E é tanta expectativa em cima que, na verdade, é quase como... tem uma partezinha da mitologia grega que é o mito de Quirón. O mito de Quirón é assim, ele tem uma flecha envenenada na perna. E porque aquela flecha envenenada é tão importante, ele coloca tanta energia em descobrir o antídoto para essa flecha envenenada, ele se torna o maior curandeiro da Grécia. Mas ele não se sente um bom curandeiro, porque ele nunca encontra o antídoto da ferida dele, da perna. E eu acho que o líder tem muito disso, assim, sabe? Ele olha para o fazer dele e todas essas expectativas e muitas vezes ele se sente aquém da missão. E uma parte importante da mentoria, eu acho que assim, tive numa avaliação de 1 ano de processo recentemente, né? Foi muito interessante saber que aquilo das contribuições, de verificar a lacuna, de desarmar algumas armadilhas, alguns hábitos tal, né, que na minha visão talvez fosse a minha maior contribuição, eu descobri que não, que a minha maior contribuição, quer dizer, não
sei se maior, enfim, é difícil avaliar, mas assim, que uma grande contribuição que eu não estava notando era que eu fiz com que a pessoa visse aquilo que ela já tinha, os recursos que ela já tinha, e que ela se sentiu empoderada, e que daí ela pôde realizar muito mais, porque ela já era. É o óbvio, né, que muitas vezes a gente não consegue enxergar por algum motivo que está ali, está na mesa, que muitas vezes precisa ser ressaltado por um terceiro para que a pessoa perceba. Então é isso, né? É ser vulnerável, sim, vulnerável, por exemplo, para procurar por uma mentoria, dizer, eu preciso de um pouco de apoio, eu preciso de ajuda, eu não me sinto né, na totalidade ali das habilidades, das competências, das posturas que eu preciso ter. Então, estou vulnerável e, ao mesmo tempo, quanta potência existe pelo fato de a gente estar olhando só para a vulnerabilidade. Eu acho que tem um diálogo aí, né? A vulnerabilidade, ela é muito importante. Ela é muito importante, primeiro, é a vulnerabilidade que conecta a gente. E o que é mais importante do que um líder conectado com a sua equipe, conectado com as mazelas que ele está tentando resolver ao entregar o trabalho daquela equipe, né? Sempre tem algum relacionamento com algo que falta. Mas dentro dessa falta, quanto recurso que tem, né? Eu acho que o líder, ele, por estar tão pressionado pelas expectativas, ele acaba indo muito para o lado da falta, que tem tanto recurso, né? E muitas vezes também pressionado pelas incertezas, né? A gente está num momento que é muito difícil você olhar para frente e saber o que de fato vai acontecer e, consequentemente, como agir. Posso pegar um ganchinho desse aí? Porque na Cocriar, a gente teve uma época ali na pandemia que a gente usou muito para sistematizar, né, nossos conhecimentos e aprender algumas coisas mais. E a gente chegou a publicar, num certo momento, um vídeo de um quadrante do domínio dos problemas, que tipo de problema que você está enfrentando, justamente para esclarecer em que tipo de problema que conversas são muito bem-vindas, necessárias, talvez a única solução. E nesse quadrante, ele se divide em 2 eixos, né? Fácil, difícil, simples, complexo. Então tem coisas que são simples e fáceis, são problemas que são quase óbvios. 2 mais 2 igual a 4. Ali no simples e difícil, vem assim, a cirurgia de cérebro, a mecânica de automóveis, que na verdade é um encadeamento de muitos problemas simples. Então você precisa de um especialista, porque ele conhece muito daquele negócio, ele faz uma análise, ele destrincha e depois ele chega num caminho para resolver aquele problema. Tudo isso é no domínio do simples. O que significa o simples? Se você repetir um mesmo procedimento, você terá os mesmos resultados ao final. É isso. Liderança e quase tudo o que demais envolve pessoas e suas vontades, está tudo no domínio do complexo. Então, no domínio do complexo, você tem as coisas fáceis, que são: um casal está decidindo ir para a praia ou para a montanha. Vão conversar. Decidiram ir para a praia. Significa que no próximo final de semana já está tudo resolvido e eles vão para a praia de novo? Não. Essa conversa tem que começar de novo, porque a própria decisão de ter ido para a praia antes pode mudar a decisão futura, que agora é ir para a montanha. Ou não, foi tão legal a praia que vamos para a praia de novo. Então, esse é simples porque tem 2 pessoas, é bem contornadinho o problema e tal. E tem os problemas complexos num outro nível de escala e de inter-relações, né? Por exemplo, a mobilidade urbana numa cidade, ou qualquer outro, né? O ecossistema. Enfim, aí entram talvez muita gente precisando conversar para tomar decisões e para até entrar em acordos de comportamentos, enfim, aí, né? Então, os especialistas,
eles são muito bem-vindos em problemas simples. E a inteligência artificial também, muito bem-vindo nos problemas simples. Mas tem uma coisa que são os problemas complexos que só os seres humanos, vulneráveis, imperfeitos, conectados, é que vão conseguir resolver. Brené Brown que diga, né? Totalmente. Brené Brown é minha ídola. E aqui tem um rótulo que você está colocando e que me chama bastante atenção, e eu concordo, que começa com o protagonismo de cada um. E um protagonismo olhando para si, do autoconhecimento, né? E de querer melhorar, de buscar ajuda. Uhum. Isso já é parte de um processo de transformação cultural da nossa sociedade. A gente está vivendo uma sociedade que está longe ainda do estado da arte, né, da perfeição, mas que já começa a trazer a tônica da vulnerabilidade e muitas vezes não falando da vulnerabilidade dos outros, mas da própria vulnerabilidade. A gente começa a ter essa quebra dessa cultura da pessoa perfeita. É isso mesmo, quer dizer, começa com o próprio indivíduo olhando para si e reconhecendo que tem sim uma necessidade de apoio, de ajuda, de suporte. Não dá para transformar nada sem se transformar, né? Tem uma frase que, se eu não me engano, não vou saber qual é a fonte, mas é que se você quer mudar o mundo, começa arrumando seu quarto, né? Aquela frase ali. Eu acho. Cama, a sua cama, Primeira coisa do dia. Exato. Então, acho que não dá para almejar grandes mudanças exteriores se você próprio não está disposto a fazer, né, as suas revisões e tudo mais. Eu concordo completamente com isso. E você está falando das tendências aí, né, das tendências atuais, se a gente está em momentos em que se está olhando mais para essa vulnerabilidade e para a necessidade de revisões e para o autoconhecimento. O mundo ele se move de forma meio caótica, então isso é verdade em alguns pontos, não é se você olha para o outro lado. Mas eu devo dizer que tem uma geração que é vista com muita ressalva, né, muito medo às vezes, muita antipatia, com certeza, que eu acho que ela está fazendo muito isso, que é a geração Z. A geração Z, ela é uma geração indomável. Por quê? Porque ela se recusa a suportar o insuportável. Ela se sente não a fortaleza que talvez as gerações anteriores se sintam, né, de eu consigo suportar tudo isso, e que se coloca em situações extremamente desumanizantes por causa dessa ilusão de força que se tem. E aí aumentam os números, né, aí de burnout, suicídio e mais 1 milhão de questões de saúde mental. Eu acho que é por esta ilusão de invulnerabilidade que a gente se acostumou a ter em gerações anteriores e que a geração Z está falando assim, eu não quero permanecer num lugar em que eu não tenha condições de trabalho, eu não quero permanecer num lugar em que eu não seja feliz, em que eu não veja propósito, em que seja insustentável. Essa noção da sustentabilidade, né? Uma vez eu estava num encontro facilitado por uma outra facilitadora da nossa rede, né? E ela fez as pessoas fazerem assim, faz assim, segura aqui, tá fácil? Tá fácil, fica aí mais um pouco. Aí o braço começa a pesar, né? E aí, isso aqui é sustentável ou insustentável? Né? Porque no momento, no imediato, isso aqui é super sustentável. Mas é sustentável no longo prazo? É sustentável para o ser humano estar naquelas condições num prazo longo? Essa geração ela não tem ela tem essa impaciência. Isso não me parece sustentável no longo prazo, eu não vou ficar aqui, né? E aí, com isso, como é que a gente convence essa galera? Porque todos os nossos mecanismos estão baseados
nessa predisposição ao sofrimento que existia anteriormente, né? Claro, né? Essa galera que vem ajudando esse nosso processo de transformação e convencendo a gente de que isso precisa mudar, baseado no exemplo. Pois é, eles nem convencem. Eles não entram na conversa. E isso deixa a gente louco. Mas peraí, por que você está fazendo? Eles já foram. Eles não querem ser líderes. Não, mas como assim você não quer? Eles não têm satisfação para dar. Vocês que lutem para nos entender. Eles simplesmente tomam as decisões com base no que é oferecido, né? Então é difícil, assim. Eu acho que eles têm a possibilidade de transformar muito coisas que pessoas como eu, que eu sou indignada do diálogo, né? Eu fico indignada com as coisas e fico tentando conversar e convencer e nananã, e nananã. Eles vão conseguir umas coisas que eu não consegui. Tenho certeza. E nós, de gerações anteriores, temos muito a aprender. Eu vou citar aqui o exemplo, em casa, né? Eu e a minha esposa, a Valisquinha, você já ouviu falar muito sobre ela, nós somos privilegiados, temos 2 filhos biológicos e uma filha de coração e, consequentemente, uma netinha de coração também. Uhum. E nos últimos 6 meses, né, eu tive o privilégio de ver exatamente essa transformação dentro de casa com os meus 3 filhos. Uhum. Cada um trouxe um exemplo, deu uma lição para mim e para a Varesquinha de tomadas de decisão baseadas nas escolhas daquilo que fazem elas felizes. Quer dizer, elas se encontraram num momento de muito estresse, de muito desgaste, e tomaram uma decisão de forma muito tranquila, muito serena, como você está colocando aqui os pontos, de escolher, de dizer não, né? A gente coloca muito, né, do direito ou o dever, né, de recusa, para poder seguir uma vida feliz. Então esse aqui é um exemplo dentro de casa, cada um deles uma mudança muito importante de carreira que eles fizeram com essa decisão pela escolha de ser feliz. E aqui tem outra questão também, uma pesquisa recente, saiu agora de Oxford, uma matéria que foi publicada inclusive no Estadão, que fala de uma pesquisa com justamente essa geração Z hoje que abre mão do salário para um ambiente de trabalho saudável, que corrobora 100% com o que eu estou trazendo 2 exemplos, um dentro de casa e um que é da literatura, de uma pesquisa de uma entidade como Oxford, colocando isso dentro dessa transformação cultural da nossa sociedade. Você sabe, Ska, quando eu estou pensando mesmo assim, de forma ampla, nas escolhas que nós fizemos como sociedade, eu chego à conclusão de que a gente não bate mesmo muito bem, não, sabe? Porque a gente escolhe aquilo que atenta contra a nossa vida. A gente escolhe por poluir água, poluir rio. A gente escolhe morar tudo um empoleirado em cima do outro sem conseguir ter sol. São coisas tão essenciais do bem-estar, né? Que a gente abriu mão ao longo do tempo e que a gente passou a nem sentir mais isso, né? Eu me lembro que quando eu vinha para o interior, e agora eu mudei para o interior, né? Eu tô muito orgulhosa de mim, porque é isso, eu vinha para o interior para fazer trabalhos e tal, e voltava para São Paulo, ali no quilômetro 50, 40 ali, ou seja, 40 quilômetros distante ainda do Marco Zero, do centro de São Paulo, eu começava a ter rinite. Olha! Então eu sentia concretamente o efeito das nossas escolhas como sociedade, escolhas que atentam contra a vida, contra a felicidade e contra a comunidade, contra uma porção de coisas que são
importantes para nós essencialmente como seres humanos, a gente está se isolando cada vez mais em condomínios e dentro dos condomínios com cerca e com alarme a gente está se isolando. Isso é absolutamente antinatural para a nossa saúde mental. Então tem coisas muito sutis, né? Tem a RN1 agora, né, correndo atrás de basicamente os custos que a gente está colocando na saúde pública por produzir doenças, sofrimentos mentais. Então a NR1, Norma Regulamentadora 1, ela vem para cobrar das empresas que avaliem os seus riscos psicossociais. Em sendo grandes esses riscos, se você está... E isso eles têm, né, pela saúde pública, eles têm como medir. Se você está gerando muito doente, meu amigo, você vai pagar muito imposto sim, porque você está gerando um custo, e isso com todas as demais coisas, né? As empresas, elas se organizaram em torno de uma contabilidade que o contorno fica ali na parede do prédio dela, mas que ela joga externalidades milhares. E são escolhas que atentam contra nós mesmos. E aqui a gente tem até um exemplo, né, importante desse processo de transformação cultural. Você trouxe um caso muito legal, que é o da NR1, onde a mensagem principal é que as empresas elas passam sim a ser corresponsáveis pela questão de saúde mental dos colaboradores. O ambiente de trabalho influencia. Isso passa a ser agora algo regulado, algo que algum tempo atrás não era colocado. Então essa preocupação com as pessoas, claro que tem muitas empresas que elas já trabalham proativamente e com programas muito bacanas de qualidade de vida no trabalho, de bem-estar, olhando não apenas os colaboradores, mas como elas próprias, né? Porque você sabe que o profissional bem equilibrado produz mais, isso é estatística que coloca, produz muito mais. Você tem não só a redução dos problemas, né, dos custos com a saúde, dos afastamentos, de todas as estatísticas relacionadas a isso, como também você tem o acréscimo substancial nos resultados. Uhum. E aqui é uma clara demonstração desse processo de mudança. Algum tempo atrás não se falava nessa parte mais soft. Uhum. Sim. Fundamental, né? Sim. E é isso, acontece alguma coisa com com esses nossos critérios de escolha, né? Que é cultural também. Acho que já se tornou cultural, né? De uma forma muito, eu diria, calculada, foi se tornando cultural. Que é de dar muito valor para coisas que, em princípio, não sei se teriam tanto valor assim, né? A gente tem a ilusão de que dinheiro vai comprar tudo que a gente precisar. E quantas pessoas chegaram lá no topo e depois de estarem no topo, olha e fala assim, mas é isso que é o topo? Eu não quero esse topo, né? Enquanto todos os demais estão ali tentando chegar ao topo. Então, eu acho que tem uma coisa meio ilusória que se criou em torno, né, do poder econômico mesmo, né, de tudo que ele pode movimentar. É lógico, ele movimenta muita coisa. Não estou, né, numa visão romântica, mas abre-se mão de muita coisa muito importante em função dessa que é uma coisa meio ilusória. Acho que não é tudo que o dinheiro compra mesmo, não, sabe? Eu acho que bem-estar está muito além dos confortos materiais que o dinheiro pode comprar. E que a gente já percebe, né? Voltando à questão da transformação cultural, o que era sinônimo de sucesso no passado? Cargo, o nome da empresa que trabalha, o título, a formação, carro na garagem. Hoje, e aí pegando o próprio exemplo que você colocou da geração Z, não é mais isso. São bem-estar. São as realizações pessoais, são as pessoas que você convive.
Isso é muito claro. Mas não precisa ter mais, né? Esse movimento eu acho incrível, assim. Se eu puder usufruir, para que eu vou ter? Eu não preciso ter. Exato. Né? Então, é o valor da experiência muito mais do que o valor dos ativos, né? E quantas experiências maravilhosas não estão aí para a gente usufruir que custam nada ou quase nada, né? A experiência da amizade. Olha que experiência fantástica. E aí, às vezes, a gente deixa de lado a experiência da amizade, ou do amor, ou da família, ou das relações, né? Da relação de comunidade, que a gente até esquece. A gente esquece da relação de comunidade, isso já não existe no nosso horizonte. É uma coisa tão difícil de construir, e foi o que trouxe a gente até aqui. A gente só não perdeu para o mamute porque estivemos em comunidade e a gente já esqueceu. Olha que loucura! E é engraçado, né? Porque num mundo onde se fala tanto de conexão e das mídias sociais, de todo mundo conectado entre si, mas ao mesmo tempo, num momento que talvez a gente nunca tenha estado tão desconectado desse mundo real, como você bem colocou aqui, da sociedade. Olha, fantástico. A gente aqui, na verdade, está falando de uma jornada, né? Inclusive, a gente fala de cultura, a gente fala de transformação cultural, não é algo que acontece de um dia para o outro. Uma jornada, anos, décadas e às vezes séculos. Estamos caminhando pro sentido correto. Minha leitura, sim. Mas você citou até por exemplos, né? A gente às vezes dá alguns passos para frente, como sociedade e às vezes como indivíduo, né? E em seguida outros para trás. Mas o importante são 3 para frente, 2 para trás, o net é positivo. Olha, tá excelente aqui essa conversa, esse podcast, mas eu queria estar caminhando pro fechamento, e aí eu vou fazer um pedido para você. Camila, qual seria a mensagem que você gostaria de passar para o nosso público com relação a essa temática que a gente colocou no dia de hoje, de cultura, de transformação cultural, que é uma temática muito soft, é uma temática que é longe de ser qualquer coisa cartesiana. Que missão, hein? Eu acho que a mensagem que eu colocaria é que essa jornada que é feita passinho a passinho, né? Ela tem uma visão lá na frente, que você coloca essa visão lá na frente, mas que ela vai se fazendo num lugar muito junto aqui, né? É você olhar para você, se perguntar, onde é que eu tô? Eu tô aqui, para onde eu quero ir? Para lá. Qual é o passinho? Porque se a gente fica mirando muito lá, são grandes os riscos de a gente se desmotivar, são grandes os riscos de a gente traçar um plano mecânico e querer colocar milestones e mensurações e mecanizar o processo. Eu acredito mais numa coisa sentida, que tem uma direção e que passo a passo a gente vai se colocando num lugar mais próximo por nós e pelas gerações futuras, né? Pode ser que você não chegue lá naquela sua visão, mas você se colocou alguns passos à frente e aí você passa o bastão para a geração futura, que também, se ela tiver essa postura, né? E pode ser que, assim como a geração Z, né? Não, a visão não tá lá. Muito bem. Então, de acordo com a sua visão desse sonho, dessa utopia, que eu acho que tem muito a ver com vida e com bem-estar, que foram 2 pontos que a gente tocou aqui, né? Onde que tá a vida e onde tá o bem-estar? Tá lá? Então agora, deixa eu ver onde é que eu tô e vamos dar um passinho. E se você puder levar a sua comunidade junto, tanto melhor, né? Mas eu acho que é por aí. Gente, nem olhei muito para vocês, porque o papo aqui tava bom. É mais difícil, né, olhar para uma câmera assim, mas estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Bom, eu adorei, eu me diverti, eu aprendi
E pegando esse gancho que você trouxe aqui no final, eu achei perfeito o seu fechamento, é um pouco da minha visão, por exemplo, da definição de felicidade, que é você olhar para o futuro, você ter o seu norte, mas vivendo o presente. Então essa é uma combinação espetacular, e você muito bem colocou no final. Camila, um prazer imenso. Até porque, Ska, a gente tem direito também a usufruir da nossa vida e dessas experiências. Então, assim, e a se nutrir, né, nesse processo. Dever, é mais do que até um direito, é um dever. É um dever. Fazer. Isso é revolucionário também. Ser feliz é revolucionário. Apesar e contra a cultura. Incrível. Camila, um imenso prazer em tê-la conosco aqui no Human Talks. Está convidado para uma próxima edição. Acho que é uma pessoa que agrega valor, tem uma experiência muito boa, sólida, uma didática, acho que o público percebeu a fluidez como foi o nosso bate-papo, e agradeço mais uma vez a sua participação e a sua amizade. Eu agradeço demais a oportunidade, um papo ótimo mesmo, e gostaria de convidar mais e mais pessoas para o papo, né? Que não fique só nesse pedacinho de vídeo, né? Entre em contato com a gente, procura lá no LinkedIn, faz qualquer coisa, vamos de comunidade, gente, porque comunidade é muito mais legal. Perfeito, Camila. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, querido.